hemorragias que são recorrentes, tá certo? Então, a gente tem síndromes hemorrágicas, né, ligadas ao período gestacional, que são bastante característicos na primeira metade da gestação, e síndromes hemorrágicas que são bastante comuns na segunda metade da gestação. Então, na primeira metade, a gente tem um abortamento, que é algo bem frequente, tá certo? Nessa primeira fase da gestação. Deslocamento do coro amniótico, gravidez ectópica e mola e aditiforme, tá certo? Então, a gente vai ver cada uma dessas alterações posteriormente, tá bem? Então, ó, é importante, né, saber que pode, né, o abortamento, né, ele é uma interrupção da gestação, tá certo? Até a 22ª semana, tá? É algo que pode acontecer, então tem mulheres que têm históricos de abortamento, é algo habitual para essa mulher. Tem abortamentos que não têm causa específica, né? E a gente chama de abortamento precoce, né, quando ele tem até a 13ª semana de gestação. Então, a mulher está na 12ª semana de gestação. Se ela abortar, é um abortamento precoce. 4 semanas de gestação, está muito recente, né? O desenvolvimento gestacional. Então, a gente chama de abortamento precoce. Geralmente, os abortamentos precoces estão muito associados, principalmente nessas primeiras semanas, né, do desenvolvimento do feto, né, como é que eu diria, alterações genéticas, tá certo? O tardio, aí que é bastante complicado, porque pode estar relacionado a um problema, algum agravo, né? Desculpa aqui, que fez barulho, eu acabei batendo aqui no microfone. O tardio pode estar associado, né, a alguma alteração no desenvolvimento, algum agravo, tá? Do desenvolvimento gestacional, e pode sim estar associado a algum problema fetal ou materno, tá certo? Então, o tardio, ele se caracteriza, né, entre a 13ª semana a 22ª semana de gestação, tá certo? Então, lembrar que a interrupção da gestação até a 22ª semana é um aborto, tá bom? Precoce, até a 13ª, a partir da 13ª até a 22ª semana é considerado abortamento tardio. Então, fixa isso na memória. Então, a gente tem alguns tipos, né, específicos de situações, né, de manifestações clínicas de aborto. Então, tem ameaças de aborto, em qual a mulher tem cólicas fracas, um discreto sangramento, que pode estar relacionado, né, a algum tipo de descolamento, né, nesse início, nessa fase, né, inicial, tá, de desenvolvimento gestacional, tá certo? É importante ressaltar que o volume uterino, ele é compatível com a idade gestacional e que o colo da mulher permanece fechado, embora ela tenha um discreto sangramento, tá? No aborto inevitável, já se tem um sangramento moderado a grave, né? O próprio nome diz, é inevitável. Então, a mulher vai perder a criança, tá certo? A não ser que tenha uma intervenção mais rápida, né? Se a criança tá numa vitalidade boa e tá esse abortamento é precocemente, né, percebido, pode-se ter uma intervenção rápida. Então, é ligado, né, a fortes dores de cólica, né, e o volume uterino, né, ele pode ser compatível com a idade gestacional, ele pode ser reduzido, tá certo? Então, o colo se encontra dilatado e o saco gestacional, ele se encontra alterado, tá certo? Então, o que seria, professora, abortamento incompleto? Então, é bem característico nesse tipo de abortamento, desculpa aqui novamente, né, porque ia ficar um barulho ruim na gravação. Então, nesse tipo de abortamento tem cólicas, né, moderada a forte, tá certo? E aí o volume uterino, ele é bastante, ele é menor do que o esperado, tá? O colo encontra-se dilatado, né? O conteúdo é amorfo, tá? Não tem característica, não parece, né? Com o desenvolvimento esperado de uma placenta, né, de um feto, então é um conteúdo totalmente sem forma, tá certo? E por isso que a gente chama de aborto incompleto, porque geralmente é de restos, tá, do que seria um desenvolvimento gestacional. Aí tem o aborto completo,
tá certo? Que o sangramento, ele pode não aparecer ou ser mínimo, tá? Não, a mulher não tem cólica, tá tudo normal, só o que pode estar alterado é o volume do útero. O colo está fechado, mas aí o útero pode estar vazio, ou o endométrio está bastante fino. É bem característico uma mulher ter um abortamento completo, ela não ter exatamente, não apresentar exatamente nada, nenhuma alteração, e aí quando ela vai fazer a ultrassonografia, não tem mais nada no útero. Tá? Então, houve um abortamento completo, possivelmente. Então, o aborto infectado é bastante característico, né? O odor fétido, tá? No sangramento. Então, aquele sangramento, a mulher tá dizendo que tá sangrando, tem aquele odor fétido, né? Tem dores fortes, né? Dores pélvicas associadas à febre. Opa, isso pode ser um aborto infectado, tá? Isso é grave, tem que ser rapidamente encaminhado para o serviço especializado. Então, geralmente, no aborto infectado, o colo tá dilatado e o volume uterino é menor, tá certo? É menor do que a idade gestacional. É bem característico também, tá certo? E temos outra situação de aborto, tá certo? Que é um aborto em que o sangramento está ausente, cólicas estão ausentes, o volume uterino está menor do que o esperado, né? O colo, ele se encontra dilatado, né? Que é bem característico também, tá certo? Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu não coloquei, né? Antes de falar desse último tipo de aborto, tem um aborto habitual, que é um aborto, que é quando a mulher apresentou mais de 3 abortos, professoras. Então, isso pode ser denominado de aborto habitual, tá certo? Ela tem um aborto, ela tem vários abortos na sua história, tá certo? Obstétrica. Ela já teve vários abortos. Além desse aborto habitual, a gente tem um aborto retido. O próprio nome retido mostra, né, que não tem alterações de um aborto especificamente, porque há uma retenção, tá, desses sinais e sintomas. Há uma retenção, às vezes há uma retenção até do saco gestacional. Então, não tem sangramento, não tem cólica, o volume uterino, ele encontra-se menor do que o esperado, tá certo? E o embrião, às vezes, é ausente ou não. Tem embrião, sim, tá? Tá lá o saco gestacional com o embrião, tá? Mas ele está muito menor o tamanho do que o esperado. Então, a gente chama isso de aborto retido. Então, é importante, né, saber, geralmente, a mulher está apresentando, é importante saber, a mulher, depois, né, de uma quantidade específica de semanas, né, tem mulheres mais sensíveis, então, na 20ª semana, a mulher já começa a sentir bem característico aquelas vibraçõezinhas, né? Aqueles chutezinhos bem característicos, né? Então, uma sensação de vibração na barriga, né? Ela começa a sentir isso. Então, é importante perguntar à mulher se ela, né, após a alimentação, consegue sentir isso. Tá certo? Então, é importante você questionar. Outra coisa, se ela tem dor, se ela teve sangramento, tá? É outra coisa importante a se investigar, né? Se já está bem desenvolvida a gestação, né? Se você, quando vai fazer, né, a avaliação, né, e vai fazer as manobras de Leopold para fazer a medição exata, para localizar o feto, para que possa fazer a ausculta, né, cardiofetal, é importante também que você tenha, né, uma noção se aquela criança ela se mexe, né, se ela muda de posição, tá certo? Que aí mostra que ela está se movimentando, né, que ela está ativa. Então, às vezes, faz muito tempo que a mulher fez um ultrassom, o serviço demora para marcar um ultrassom, mas você tem como saber isso pela avaliação, tá certo? Então, você tem como identificar se tem cólicas com sangramento associado. Se a criança
nunca, o volume uterino não evolui, não está evoluindo. Opa, pode ter sim ocorrido um aborto, tá? E aí esteja aquele aborto lá retido e você sei lá, o fato da mulher não ter cólica, o fato da mulher não ter sangramento, para ela tá tudo normal e a gestação para ela tá se desenvolvendo bem. Então, se atenta, tá? O volume uterino não é correspondente, né? Você faz a medição da altura uterina, não está sendo correspondente à IG, opa, se atenta, porque é uma alteração importante e pode estar relacionado a um aborto, tá? Então, ó, outra coisa importante que tem muito durante essa fase, né, nessa primeira fase da gestação, né, uma síndrome hemorrágica associada a essa primeira fase gestacional é o deslocamento coroamniótico. Então, geralmente, quando tem sangramento, o sangramento é pequenininho e ele só consegue ser diagnosticado por exame ecográfico. Então, um sangramento pequeno, né? Mas aí, outra coisa importante, né? Ressaltar, a mulher apresentou um sangramento pequeno, e aí você, anormal, né? Logo nas primeiras semanas, ela falou que estava sentindo umas cólicazinhas, e aí você encaminhou ela para o serviço, né, para o serviço especializado, né, na parte de pré-natal de alto risco, e quando chegou lá, ela fez uma ecografia e aí descobriu que tinha um deslocamento coroamniótico. É importante ressaltar para essa mulher, com deslocamento coroamniótico, do repouso, tá certo? Ela pode levar, sim, ter uma boa evolução da gestação, não apresentar nem risco para ela, nem risco para o bebê, tá certo? Nem risco, né, para o desenvolvimento uterino, tá certo? Nem problemas em relação à nutrição do bebê, mas ela vai sim precisar ficar em repouso para que ela tenha, assim, como é que eu diria, um desenvolvimento bom em relação à sua gestação. Então, é importante esclarecer isso para a mulher, é importante ressaltar isso, tá? Porque se ela, sei lá, ela trabalha em algo que demanda muito esforço físico, né? Isso pode, sim, induzir sair de um deslocamento coramniótico para um aborto propriamente dito. Então, é uma ameaça de aborto, tá certo? É um deslocamento. Então, é importante que ela fique em repouso e faça uso da medicação prescrita, né, pelo obstetra do serviço especializado, que geralmente é um hormônio, tá certo? Para garantir com que haja, né, a fixação nessa região coramniótica, tá? Então, ó, outra coisa, né, que a gente tem também, né, nessa fase de hemorragia, né, bem característico na gravidez, é a gravidez ectópica, tá? E aí a gente tem um problema grave, né, porque o ovo, né, fecundado, ele está fora da cavidade uterina. Então, se ele está fora da cavidade uterina, é uma gravidez ectópica. A mais comum é a tubária. Eu trouxe aqui no outro slide, né, aqui o exemplo, ó. Você vê em vermelho. Aqui a gente tem uma gravidez tubária, tá? Tem uma fixação do ovo fecundado nessa região do tubo, tá? Outra aqui, ó. Você observa do outro lado, vê como o tubo, ele é bem menor, tá certo? E aqui embaixo, meio esbranquiçado, a gente tem o ovário. E aqui no meio a gente tem o útero, propriamente dito. E aqui onde está em vermelho, você vê uma fixação, tá certo? Bem característico, né? De um ovo fecundado nessa região fora da cavidade uterina, tá? Então, ó, aqui a gente também observa, tá? Quais são as possibilidades em relação à gravidez ectópica. Então, é bastante comum, né? Como você observa aqui, cerca de 70% das gravidezes ectópicas tem uma fixação justamente nessa região tubária, tá certo? Então, a gente vê que 70% tem uma fixação nessa região tubária, né? Cerca de 2 a 3% tem nessa região aqui, entre o início do tubo e o útero, tá? Outros fixam aqui logo no início da tuba, tá? Uterina. Outros podem se fixar, como observa-se aqui, ó, justamente essa região aqui onde está a rosinha clara, né, e mostrando um ovo fecundado aí nessa região, porque pode haver uma fixação em cicatrizes, né, de cirurgias uterinas, tá? Então é bem
cerca de 1% dessas gravidezes ectópicas pode estar relacionada à fixação do óvulo fecundado, tá certo? Nessa região de cicatriz, né, de cirurgia uterina. A outra situação que a gente vê aqui é a fixação delas também, porque não tá um pouco distante, né, mas a fixação desse óvulo fecundado, né, na região próximo ao ósteo, tá, ao colo do útero. Então, vai ser péssimo, porque não tem como essa gravidez, né, evoluir, tá certo, se desenvolver nessa região. Tá certo? Então, é gravíssimo. O feto não vai conseguir evoluir bem, tá? A mulher tem hemorragias, tá? Associada a essa má fixação, ao desenvolvimento. Quanto mais esse bebê cresce, mais aumenta a hemorragia. Então, é bastante característico mulheres, né, com gravidez ectópica, às vezes com complicações, mostrar sinais e sintomas de choque, tá? De choque hipovolêmico, então, bradicardia, um ataque cardíaco logo no início, né? O pulso, né? Um pouco filiforme, fraco, né? Ansiedade, às vezes sudoreica, né? Começa a apresentar sudoreica pálida. Então, essa mulher. E outra coisa, essa região abdominal, quando você toca, tá rígida, a mulher reclama muito de dor. É bem característico nas gravidezes ectópicas, tá? Então, os fatores de risco, né? História de gravidez ectópica prévia, ou seja, se ela teve alguma gravidez ectópica anteriormente, cirurgia tubária prévia, então, se ela fez alguma cirurgia no tubo, ela está suscetível, porque cirurgia causa lesão, lesão causa lesão, o tecido ele vai cicatrizar e o tecido cicatricial não é o mesmo, tá certo? E suscetibiliza a fixação de óvulos fecundados nessa região, infecções tubárias anteriores e contracepção com progesterona ou DIU são, né, fatores que podem propiciar aparecimento de gravidezes ectópicas, tá? Então, o diagnóstico, então, do sangramento vaginal, tá? E realização da ultrassonografia. Então, ó, quando a mulher já está apresentando um estado grave, né, que não foi percebido, ela está pálida, então, se uma gravidez ectópica não descoberta, né? No momento exato, numa avaliação, a mulher pode perder uma quantidade de sangue específica e vir a ter um choque hipovolêmico. Então, veja como é grave, tá certo? Veja como é importante. A mulher está apresentando uma dor grande nessa região pélvica, relacionada a sangramento vivo, né, que é bastante característico. Gravidez ectópica com sangramento vivo. Então, pode sim ser uma gravidez ectópica. Então, o tratamento tem um tratamento clínico com medicação ou, né, a laparoscopia para investigação, mas geralmente se investiga, tem uma facilidade maior na identificação da ultrassonografia, ou até mesmo a laparoscopia para fazer a retirada, tá certo, desse óvulo que está se desenvolvendo em um local errôneo, desse óvulo fecundado, tá? Deixa eu só ressaltar isso.